Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, seguindo no nosso módulo de Geometria Analítica. Dentro desse bloco, sobre o que você vai falar, Brunão? Vou falar com vocês sobre distância de um ponto a uma reta. As redes sociais estão na tela e tem aí para vocês uma definição rapidinha, básica, dizendo o seguinte, olha, a distância de um ponto P a uma reta R é o comprimento do segmento em que Q é a projeção ortogonal de P sobre a reta R. Então aqui, de alguma maneira, eu tenho que definir para vocês o que seria a distância de um ponto a uma reta. O que a gente vai ter aqui, então, é basicamente o seguinte, eu tenho aqui um ponto e aqui eu tenho uma reta. O que a gente define como sendo a distância de um ponto a uma reta? É essa projeção que está aqui. Lembre-se que a projeção é como se fosse uma sombra que a gente faz, né? É como se eu projetasse aqui uma luzinha e aí vai ser a sombra desse ponto aqui na minha reta. É só uma maneira de oficializar que a distância de um ponto e uma reta vai ser dada por esse segmento que acaba formando um ângulo de 90 graus aqui com a reta. Porque aí você poderia argumentar comigo o seguinte, mas a distância desse ponto a essa reta não pode ser medido, por exemplo, por esse segmento? Poxa, não pode ser medido, por exemplo, por esse segmento? Não pode ser medido por esse segmento? Não. A distância de um ponto a uma reta é definido como sendo esse segmento que vai acabar formando um ângulo de 90 graus aqui com a reta, perfeito? De maneira mais formal, a definição está aqui. No visual, a gente vai ter que ter uma ideia semelhante à que eu coloquei aqui. Muito bem, seguindo então, eu apresento para vocês a fórmula da distância de ponto a reta. Então está anotado para vocês aí, que no plano cartesiano, a distância D do ponto P de coordenadas x0, y0, à reta R da equação ax mais by mais c igual a zero, é dada pela expressão. E aí nós temos aqui, então, essa formulinha. Tem que guardar? É bom que se guarde. Geometria analítica está prevista no seu edital? Distância de ponto a reta pode aparecer? Então é uma das fórmulas mais importantes que a gente tem aí dentro do estudo da geometria analítica, principalmente no que envolve reta. A fórmula, então, é basicamente essa. Olha, você vai pegar o módulo do A, então você vai pegar aqui o coeficiente de A, vai substituir aqui nessa equação o valor do seu x, vai pegar o coeficiente da reta B, vai pegar o coeficiente B da reta, vai substituir esse y0, que é o y de um ponto que pertence à reta, somado com c. Na hora de dividir, vocês têm que tomar muito cuidado, que é muito comum, inclusive os caras colocam isso nas alternativas, ok? Na hora de dividir, você tem que dividir pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Por que eu falo que aqui vocês têm que tomar muito cuidado? Porque é muito comum aqui a galera dividir pela raiz quadrada das coordenadas dos pontos, né? Tipo o x ao quadrado e o y ao quadrado. E aí tem que ficar ligado, porque você vai dividir pela raiz quadrada do a ao quadrado mais o b ao quadrado. A e b que são os coeficientes da reta. Tranquilo? Então, para você trabalhar com essa fórmula que está aqui, a gente tem que, de uma certa maneira, organizar a equação para enxergar a equação na sua forma geral. Se estiver na forma reduzida, que a gente traga a equação para a forma geral, beleza? E aí eu peço então para você calcular a distância do ponto P de coordenadas 2 e menos 1 à reta de equação y igual a menos 3x sobre 4 mais 1. Foi o que eu acabei de falar. Não vai adiantar muito eu querer ficar brincando aqui com essa equação reduzida. Então o que eu faço? Vou trabalhar com a equação geral. Para trabalhar com a equação geral, segura a emoção, não vai passar esse 4 para cá multiplicando não, hein? No primeiro momento a gente tem que trabalhar com o denominador comum. Então eu vou trabalhar aqui com o 4 como se fosse o meu denominador comum e aí a gente começa. 4 eu vou dividir por 1 vai dar 4, 4 vezes y vai ter que dar 4y. Tudo isso fica igual a 4 que eu vou ter que dividir por 4 e acaba dando 1. 1 se eu for multiplicar por menos 3x, isso aqui vai ter que dar menos 3x. 4 eu vou dividir por 1 vai dar 4, 4 vezes 1 vai ter que dar 4. Então o que eu faço? Agora que esse 4 se tornou um denominador comum para toda a minha equação, eu posso sumir com ele, ou posso simplesmente ignorá-lo. Organizando aqui então a minha equação, pego aquele menos 3x que está no segundo membro e passo para o primeiro. Chego então a 3x mais 4y, onde tem o mais 4, ou aquele mais 4 que estava no segundo membro, eu vou mandar para o primeiro. 3x mais 4y menos 4 tem que ser igual a 0. Aqui, então, eu tenho o 3 como se fosse o valor do meu A, eu tenho o B como se fosse o valor do... Desculpa, eu tenho o 4 como se fosse o valor do meu B,
e eu tenho menos 4 como se fosse o valor do meu C. A distância, portanto, desse ponto de coordenadas 2 e menos 1, a reta de equação apresentada ali, seria A vezes x0. O A é o 3, então você vai pegar e vai multiplicar pelo x do ponto. Então fica 3 vezes 2 mais 4 vezes y0. 4 vezes menos 1, mais o C, que acaba sendo o menos 4. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Dividido, então, pelo 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Então, nesse caso, agora é só fazer conta, segurar a emoção para fazer bonito. Meu módulo, então, vai ser o módulo de 3 vezes 2, que vai dar 6, 4 vezes menos 1, que vai ter que dar menos 4, e aí ficamos, então, com 6 menos 4, menos 4. Módulo disso, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai ter que dar 9, mais 4 ao quadrado, que vai ter que dar 16. Módulo de 6 menos 4 é o módulo de 6 menos 8. Módulo de 6 menos 8 acaba sendo o módulo de menos 2. Módulo de menos 2 dividido pela raiz quadrada de 25. Módulo de menos 2 acaba sendo 2. Raiz quadrada de 25 vai ter que dar 5. Então, a distância que nós estávamos procurando era essa que está aí, ok? De 2 sobre 5, na unidade de comprimento que, porventura, o enunciado trouxer. Em algumas situações, ele vai trazer aqui a ideia de maneira genérica mesmo, em outras, ele pode até colocar ali uma escala, uma unidade, mas fato é que, através da fórmula da distância de ponto à reta, a gente garante que, nesse caso, aí, a distância seria de 2 sobre 5, fechado? Então, o que foi importante aqui no primeiro momento? Como a minha equação não estava na forma geral, trabalhei com o denominador comum, organizei a casa. E aí, é guardar o esqueminha. AX0, 3 vezes aquele 2, mais BY0, peguei o 4 e multipliquei pelo menos 1, mais o C, que foi esse meu menos 4, dividido pela raiz, cuidado com essa raiz. Não é a raiz de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. É a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fechado? 2/5, tá aí para vocês o gabarito desse primeiro modelo trabalhado nesse bloco. Dá uma olhadinha aqui na sequência, pedindo para determinar a distância do ponto P à reta R nos casos seguintes. Então nós temos aqui a equação da reta é y mais 2 igual a 0 e o ponto é o ponto P de coordenadas 5 e 3. Dá para você trabalhar aqui com a forma da distância do ponto à reta, mas nessa que está aqui, o raciocínio até que ele é bem direto. Vejam, se eu tenho aqui, olha, a minha equação de reta y mais 2 igual a 0, é como se eu estivesse falando aqui, olha, da equação y igual a menos 2. Então, o que eu estou querendo de vocês, vejam, é a distância, vou colocar aqui, olha, meu eixo x e aqui o meu eixo y, perfeito? E aí eu tenho ali a minha equação y igual a menos 2. Então está aqui o menos 1, está aqui o menos 2. Então, ó, eu preciso que você calcule para mim a distância do ponto P de coordenadas 5 e 3. Meu ponto P de coordenadas 5 e 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 3. Está aqui, ó. Então eu tenho um ponto P que está aqui. Meu ponto P está... Como ele tem y igual a 3, ele está a 3 unidades aqui do zero. E está a mais 2 unidades aqui. Significa, então, que a distância do meu ponto P à reta de equação y igual a menos 2 acaba sendo uma distância 5, concordam? Porque aí a reta é de y igual a menos 2. E aí eu vou... Lá em y é como se eu estivesse caminhando. Lá no eixo y, né? É como se eu estivesse caminhando do menos 2 até o 3. Então, a conclusão que eu chego aqui, olha, é que essa distância acaba sendo 5. Dá para você trabalhar com a fórmula? Dá, tranquilamente. Se você fosse trabalhar com a fórmula, o que você teria que fazer? Num primeiro momento, organizar a casa. Entender que essa equação que está aqui é como se tivesse o A dela igual a 0. Concordam comigo? O B dela é como se fosse 1. E o C dela acabaria sendo o 2. As equações de reta não são do tipo AX
mais BY mais C igual a zero. Então, como eu não tenho ali o coeficiente x, é como se o A dele fosse zero. O meu B é como se fosse 1 e o C é como se fosse o 2. E assim, a gente poderia tranquilamente aplicar a fórmula, apesar de nesse caso específico não ser necessário, tranquilo? Mas a distância aqui do ponto P à reta R seria o módulo de A, que é o meu 0, vezes o meu x, que foi o meu 5, mais o meu B, que foi 1, vezes o meu y, que foi 3, mais o meu C, que foi 2. Módulo disso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é como se fosse o 0 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é como se fosse o 1 ao quadrado. Daí, então, a gente chega, módulo de 0 vezes 5 vai dar 0, 1 vezes 3 vai dar 3, 3 com mais 2 vai dar 5. Então, eu chego aqui ao módulo de 5 dividido pela raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, dividido pela raiz de 0 mais 1, que é 1. Módulo de 5 dá 5, raiz de 1 vai dar 1, e assim a distância do ponto P à reta R confirma aqui os 5 que a gente tinha encontrado, mas nesse caso específico, conforme eu falei, nem era necessário muito aqui a aplicação dessa fórmula. Perfeito? Gabarito então para a letra A, 5. Dá uma olhada nessa segunda, que é uma situação bem semelhante. Aqui, de novo, essa eu nem vou fazer usando a fórmula não, tá? Por que essa que tá aqui é mais tranquila? Porque você vai perceber que nessa equação que está aqui, um dos coeficientes acaba sendo zero. No caso aqui entre o A e o B, o coeficiente B acaba sendo zero. E aí você vai perceber aqui nesse caso, no visual, que a distância acabaria tendo relação justamente com essas coordenadas de x. Então observem, olha, se x menos 2 é igual a zero, é porque o x, então, teria que ser igual a 2. E aí, como eu estou falando aqui no plano, eu estou falando de uma reta que contenha todos os pontos cujo valor de x seja 2. Então, está aqui, olha. Essa que está aqui é a minha reta, x igual a 2, ok? Agora, vamos marcar ali aquele ponto, que é o ponto P de coordenadas menos 4 e menos 1. Meu ponto P de coordenadas menos 4 e menos 1, ele está aqui então, olha, menos 1, menos 2, menos 3, está aqui o menos 4 e está aqui o menos 1, olha. Então eu tenho aqui, olha, esse ponto que é o meu ponto P de coordenadas menos 4 e menos 1. O que eu estou precisando que você calcule para mim é a distância desse ponto P até essa reta que aqui está. E aí é o que eu falei, a gente vai definir isso basicamente aqui pelas coordenadas de x. Quando eu vou aqui em x de menos 4 até 0, eu tenho uma distância 4. E quando depois eu caminho de 0 até 2, eu tenho uma distância 2. Ou seja, a distância desse meu ponto P até a reta apresentada acaba sendo aí uma distância igual a 6. Quer trabalhar com a forma? Sugiro que você faça aqui meramente como uma fixação, tá bom? E aí você vai acabar garantindo que com o A igual a 1, o B igual a 0 e o C igual a menos 2, que a distância dessa reta até o ponto P de coordenadas menos 4 e 1 acaba sendo 6, que está indicado para vocês aí na sequência. Agora aqui já está mais dentro do padrão do que a gente precisa, né? Porque vocês vão perceber então que a equação aqui ela já é completa, e aqui aí simplesmente no visual já não vai dar, porque aí na hora que a gente for fazer a representação, teria todo ali um processo, né, de você marcar a inclinação da reta, a partir daí definir o ponto P, aí essa que está aqui já fica mais complicado você tentar trabalhar simplesmente no visual. Então lá vamos nós, vou chegar aqui então, aqui como ela já está na forma geral, já está do jeito que a gente precisa, né? Então vou deixar indicado para vocês, olha, que o meu A acaba sendo o 6, o B acaba sendo o menos 8 e o C vai ter que ser o 4. E assim, a distância do ponto P à reta R vai ser o módulo de A vezes x0. Então você vai trocar aqui, olha, o A, você vai colocar o A como se fosse o 6. No lugar do x, você vai colocar o 2, então fica A vezes o seu x, que é 2, menos 8 vezes o seu y, que vale 3. Tudo isso somado com 4. Então eu tenho o módulo disso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, então dividido aqui por 6 ao quadrado,
mais menos 8 ao quadrado. Daí, então, a gente vai chegar no seguinte. Tenho 6 vezes 2, que vai ter que dar 12, menos 24, mais 4. Tudo isso aqui, então, dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é 36, mais menos 8 ao quadrado, que acaba dando 64. Chegamos aqui, então, a módulo de 12 menos 24 acaba dando menos 12. Menos 12 somado com 4 vai ter que dar menos 8. Fico, então, com o módulo de menos 8 dividido pela raiz quadrada de 36 mais 64, dividido pela raiz quadrada de 100. O módulo de menos 8 é o número sem o sinal, então vai ser 8. E a raiz quadrada de 100 vai ter que ser igual a 10. A distância, então, do ponto P de coordenadas 2 e 3 até a equação de reta 6x menos 8y mais 4 igual a 0, 8 décimos, que naturalmente você pode simplificar, escrever para mim como se fossem 4 quintos e trabalhando na forma unitária, é como se fosse 0,8, ok? Aqui nesse caso, então, mera aplicação de fórmula para a gente dar uma reforçada nessa parte. Distância 0,8, está feito esse exemplo. Dê uma olhadinha comigo nesse que está aqui, ó. A equação da reta é 2x mais y igual a 4. E o ponto é o ponto P de coordenadas 1 sobre 2 e 3. Então, só tomar um pouquinho de cuidado aqui com o valor do C. Como esse C, o 4 está aqui no segundo membro, eu vou mandar esse 4 aqui para o primeiro membro, e aí eu organizo, então, meus dados trazendo o A como se fosse o 2, o B como se fosse 1, e o C como se fosse menos 4. Cuidado, então, aqui com isso, tá bom? O 4 que está no segundo membro, eu mando para o primeiro como se fosse menos 4. E assim, a distância do meu ponto P, a minha reta R, acaba sendo o módulo de A que multiplica x0. É como se fosse, então, o 2 multiplicado por 1 sobre 2. Esse é o A, esse é o x0. Mais o B, quem que é o B aqui? É o 1. Então, mais 1 que multiplica o y0, mais 1 vezes 3. Cuidado, porque aí eu vou trazer aqui, então, agora o valor do C. Então, fica menos 4. Tudo isso aqui, então, dentro de módulo. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nesse caso, dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Nossa distância, então, procurada vai ser D. Simplifica esse 2 com esse 2. 2 por 2 vai ter que dar 1. Fico, então, com 1 mais 3 menos 4, fechado, dividido aqui pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O que vai ser esse 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado? 5. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, raiz quadrada de 5. E aí, você vai observar que aqui no meu numerador, vejam, 1 mais 3 dá 4. E aí, 4 menos 4 vai dar 0. Você passa a ter, então, um módulo de 0 dividido pela raiz de 5, que vai, no final das contas, vai ter que dar 0. Brunão, qual que é a interpretação que eu estou fazendo disso? Ora, moçada, se você calcula a distância entre um ponto e uma reta e percebe que a distância desse ponto à reta é 0, é porque, de alguma forma, esse ponto pertence à reta. E isso era sugestivo porque, se você fizer a substituição, troca ali o x daquela equação pelo x que você tem ali do ponto. Troca o x por 1 sobre 2. E agora troca o y, que estava aparecendo aqui, pelo 3. Faça essa conta aqui comigo, olha. 2, se você for multiplicar por 1 sobre 2, você vai ver que vai dar 1. 1 mais 3 vai dar 4. Como esse ponto daqui satisfez a equação, é por isso que a gente conclui que a distância do ponto à reta acaba sendo 0. É sinal, então, se acontecer de você lidar com uma situação em que a distância do ponto à reta seja 0, é porque esse ponto, então, pertence, certo? Eu vou deixar indicado para vocês aqui, então, olha, que esse ponto que está aqui pertence à reta R, beleza? Ou, no caso aqui, pertence à reta que foi apresentada ali, ok? Então, a distância é 0, e aí, com isso, eu fecho com vocês, então, esse bloco, onde a gente explorou um pouquinho aqui a ideia da distância de ponto à reta. Veja aí se você me entendeu, conforme eu falei dentro aqui do estudo da geometria analítica,
a fórmula de distância de ponto a reta acaba sendo aí uma queridinha dos examinadores. Então é bom olhar com cuidado. Fechado? Um forte abraço, tudo de bom aí, valeu!